tem o vis na coluna da porta dianteira lateral do veículo e no compartimento do motor. Agora, pessoal, o 3 e o 4 tem uma peculiaridade. Por quê? Porque aqui ele vai ser grafado no vidro. E quando é no vidro, não é etiqueta, não é plaqueta, né? No vidro, ele é chanfrado no próprio vidro de forma indelével. E mais um detalhe, quando você precisa substituir um vidro e tem que remarcar esse vis, você não precisa de autorização do Detran, não precisa ir numa empresa credenciada, tá certo? Então, é bem mais fácil a remarcação de um vis quando for para chanfrar no vidro, tá ok? Vamos dar uma olhadinha aqui para a gente sedimentar isso. Veja, em um dos para-brisas e em um dos vidros traseiros, quando existentes. Eu já vou adiantar para os colegas que talvez os mais novinhos nunca tenham se deparado com um veículo com dois para-brisas. Mas antigamente tinha uma perua que ela tinha uma coluna no meio e tinha dois para-brisas. O Fenemê também, né, parece que tinha esses dois para-brisas na frente. Então, se você encontrar um veículo na sua fiscalização com dois para-brisas, você tem que encontrar o vis em pelo menos um deles, tá certo? Que é obrigado. Se não tiver no outro, você não vai criar caso lá com o motorista. Vai liberar porque você tem conhecimento da resolução. Que a obrigação é só marcação em um dos para-brisas. E assim também nos vidros traseiros. Se você encontrar um veículo que tem dois vidros traseiros, num deles tem que estar marcado o vis, de forma indelével. E nos vidros laterais, em pelo menos dois, e excetuando, né, excetuas assim os quebra-ventos, tá certo? Então aqueles carros, por exemplo, Fusca, né? Fusca tem um quebra-vento, ali você não tem o número do vis, mas em dois vidros, sabe? No da porta e no de trás, tem que estar marcado ali o vis. Veja, o 2. A identificação prevista nos incisos 3 e 4 do parágrafo anterior serão foi o que eu disse, né? Forma indelével, sem especificação de profundidade, tá certo? E se adulterados, devem acusar sinais de alteração. O 3, veículo, agora aqui vai tratar dos veículos inacabados. Veja que a norma, que começou com uma certa rigidez, né? Ela começa a se flexibilizar. Por quê? Porque o Conselho, né? o CONTRAN, ele tem lá, né, a sua equipe que vai observando as peculiaridades dos casos, né, dos casos concretos da vida. Por exemplo, se o veículo é inacabado e ele tem que sair da empresa para ser encarroçado em outro local, ora, o chassi, o VIN, o NIV, que é os 17 caracteres, a empresa, o fabricante já fez a marcação ali no chassi, já fez a marcação no monobloco, dependendo do caso. Agora, se o veículo está inacabado e ele tem que ir para outra empresa, né, um fabricante e outro, complementar, por exemplo, encarroçar esse veículo, é óbvio que o vis, que é exigido na coluna, no compartimento do motor, ele não tem como o fabricante colocar, porque ainda vai precisar dessa segunda parte de complementação. Então, quando se tratar de veículos inacabados, olha aqui o que diz, o fabricante que complementar o veículo deve implantar, aqui ó, terão as identificações previstas no 1, né, implantadas pelo fabricante, que é essa parte aqui que a gente acabou de ver. É esse fabricante que complementar que vai ter que colocar as plaquetas, a etiqueta autocolante, tá certo? Então o fabricante lá na origem coloca o chassi, o vis, né, aliás, o NIV, né, que é o VIN, e o fabricante que complementar, encarroçando esse veículo, coloca o vis, tá ok? Vamos aqui ao 4, parágrafo 4. As identificações referidas no 2, veja que o 2 trata da parte envidraçada do veículo, tá? Poderão ser feitas na fábrica do veículo ou em outro local. Veja que é mais flexível ainda. Quando se trata de chanfrar o vidro com o número do vis, pode ser feito em outro local, não necessariamente na fábrica. Agora, é de responsabilidade do fabricante e deve ser feito antes da venda ao consumidor final, tá ok? O 5. No caso de chassi ou monobloco não metálico, é uma regra específica porque existe possibilidade de um monobloco desse aí não ser metálico. E um chassi também não. Pode utilizar outro tipo de minério aí que não seja metal. Aí o que vai acontecer? Nesse caso específico, essa numeração deverá ser gravada, né, em placas metálicas e incorporada. Ou será moldada no material do chassi ou monobloco durante a fabricação. Aí, quando se fabrica, já faz, né, a moldura e já fica ali colocado nessa estrutura aí que é diferente do metal, né? O 6, para fins do previsto no caput desse artigo, aqui essa regra aqui eu vou mudar de cor, porque eu já citei lá no início, quando a gente começou a estudar isso, vai cair na sua prova. Você tem que saber que esse 10º dígito aqui, ó, esse 10º dígito, ele refere ao modelo do veículo. É ano e modelo, viu, pessoal? Ano de fabricação e modelo do veículo. É a única obrigação, assim, né,
em se tratando de números, né, ou desses caracteres do chassi, que tem que observar o 10º ano e modelo. Os demais, tirando lá o MWI, que são os 3 primeiros, como eu me referi inicialmente, que, né, é um código internacional que deve ser observado por todos os fabricantes, os demais, o VDS, por exemplo, que é a seção, né, que descreve o veículo, e também o VIS, que é a seção que identifica o veículo, tirando o 10º dígito, que pode ser alfanumérico, fica bastante assim flexível para o fabricante ir indicando as características do seu veículo utilizando esses caracteres, tá certo? Então ele não pode mexer no MWI nem no 10º dígito. Nos demais ele tem essa margem aí até para poder especificar que veículo ele está fabricando, né? Porque isso aqui é a certidão que identifica o veículo. Como eu disse, tem gente que olhando o chassi do carro sabe que carro é, ano, modelo, cor, tudinho, tá certo? Veja que isso aqui também está lá dentro da norma da BNT, né? Tem que respeitar aqui essa norma da BNT. Eu vou trocar de tinta, vou pegar aqui a nossa cor amarela para continuar. Pessoal, até agora a gente está estudando os parágrafos do artigo 2, viu? A gente ainda está no artigo 2, que trata aí da obrigação de identificar o veículo da forma disposta aqui, tá ok? Veja, o 7º já é uma alteração. Ó. Em 2016, a resolução 581, o 7º e o 8º foi, né? São parágrafos, né, acrescentados por essa resolução, que não tinha antes de 2016, para também tratar de situações específicas. O 7 vai dizer que o VIN do 10º dígito, né, o 10º dígito do VIN, que a gente acabou de ver que refere a ano e modelo do veículo, pode ser alfanumérico. Antigamente, antes dessa resolução, era só numérico, agora pode ser alfanumérico, pode ser uma letra no 10º dígito que identifique, né? E o 8º foi aquele que eu citei também inicialmente, ó, 4 milímetros para quem? No mínimo 4 milímetros para o chassi, para o VIN, para o NIV, né? E é tudo a mesma coisa. Para ciclomotores, veja aqui os veículos: ciclomotores, motonetas, motocicletas e os deles derivados, né? Um triciclo, por exemplo, você tem que respeitar 4 milímetros e não mais 2 como para os demais veículos. Agora a gente terminou, então, de estudar o artigo 2 da resolução e a gente vai dar uma olhadinha no 3, tá certo? Veja, o 3, ele acaba reafirmando o que até então a gente disse, né? Que ele vai falar assim, ó, que será obrigatória a gravação do ano da fabricação do veículo no chassi ou monobloco, ou em plaqueta destrutível, quando de sua remoção. Conforme estabelece aqui o artigo 114. Porque toda essa resolução aqui, pessoal, é baseada no artigo 114. Eu vou te mostrar lá no início para você ver. Estabelece critério de identificação a que se refere o artigo 114, tá certo? Depois dá uma olhadinha no CTB nesse artigo aqui, que você vai sedimentar ainda mais esse conhecimento através da origem. O que deu causa né, ao CONTRAN regulamentar a identificação veicular foi o artigo 114 do CTB. Pessoal, o 4 a gente já falou, mas só para que você grave bem, tá aqui, ó. Quando se tratar de reboques e semi-reboques, as gravações serão feitas no mínimo, tá certo? Em 2 pontos do chassi. Então essas longarinas do semi-reboque, aqui é um reboque, aqui onde eu estou passando a tinta aqui, isso aqui é o reboque, tá certo? E aqui é o semi-reboque. Então veja, quando se tratar desses veículos, a resolução obriga que tenha marcação em pelo menos 2 pontos. Utilidade prática de você saber isso. Ora, se você está lá no seu posto, fazendo sua fiscalização e para um caminhoneiro que vem, né, conduzindo um caminhão-trator, né, acoplado, né, num semi-reboque, você pedindo a documentação, pode ser que o motorista lhe dê 2 documentos. Um do caminhão-trator, do nome de uma pessoa, e do semi-reboque, que é um veículo à parte, né? Pode estar registrado no nome de uma terceira pessoa. Quando você for fazer a fiscalização e você quer realmente dar uma olhadinha no chassi para ver se está tudo em ordem, você sabe que no caminhão-trator você tem que encontrar, né, gravado o NIV num ponto do chassi do caminhão-trator, e quando você for aqui para verificar o semi-reboque, você tem que encontrar no mínimo 2 pontos, né, com gravação do chassi, tá certo? Então tá aí. Pessoal, isso aqui a gente já se referiu. Você lembra que logo no início eu falei que tem que pedir o código? O fabricante ele pede um código por Renavan para poder gerar aí seu chassi, né? Seu nível, seu VIN, é tudo a mesma coisa. Repetindo para você sedimentar, viu? Se você encontrar NIV, VIN, número de chassi, está se referindo ao conjunto de 17 caracteres que identifica o veículo.
Então, o que se pede aqui? Ó? O que se obriga o fabricante? Ele pede lá o código Renavan, vai receber, vai gerar lá, né, o número do seu VIN e vai fazer a gravação. Como o CONTRAN não estabelece um ponto onde ele deve fazer essa gravação, ele vai gravar em qualquer ponto do chassi ou qualquer ponto do monobloco. Agora, ele tem a obrigação de depositar junto ao órgão, ao DENATRAN, que é o órgão máximo executivo de trânsito da União, as identificações e localizações das gravações, tá certo? Por que isso aqui, pessoal? Isso aqui é para você na hora da sua vistoria, ó. É um apoio, né, das vistorias periciais, tal, para fins de controle reservado. Ora, o Estado tem que saber na hora da fiscalização onde o fabricante fez a gravação do VIN, tá certo? Aqui o parágrafo único, ele vai falar sobre o dever, né, das fabricantes também, quando houver alteração de modelos básicos dos veículos, encaminhar ao DENATRAN com antecedência mínima de 30 dias a localização da identificação veicular. Ora, se ele muda, se ele altera os modelos e vai ter alteração no local onde ele vai gravar, né? Suponhamos que ele estivesse gravando aí, vamos colocar um carro popular aí, talvez um Onix, né? Aí o Onix é Chevrolet, salvo engano. Enfim, aí se for mudar esse modelo básico e for mudar o local onde onde é gravado o NIV, o fabricante tem que, né, em 30 dias que antecede aí, identificar, mandar lá encaminhar, né, para o DENATRAN o local exato onde vai ser a nova gravação. Pessoal, isso é tudo para facilitar a fiscalização, né? É dever do fabricante, então. Então, essa é uma regra bastante específica. Eu não acredito que na potencialidade disso cair em prova, porque é uma regra que a resolução joga para cima aí da fabricante, digamos assim, né? É elas que têm que observar, né, essa regra. Eu acredito que não vai ser cobrado na sua prova, tá bom? Veja aqui, as gravações. Agora, essa parte aqui, pessoal, ele fala de reposição. A gente já falou isso logo no início, ó. Reposição de etiquetas, plaquetas quando necessárias. Essas regravações aqui, pessoal, depende, como eu citei logo no início, de prévia autorização da autoridade de trânsito competente, mediante comprovação. Aí você tem que abrir um processo administrativo junto ao CDTRAN, você vai provar que você é o proprietário, né? E você só vai conseguir repor etiquetas e plaquetas lá junto a empresas credenciadas, como eu disse, tá certo? E observe o que diz um aqui, ó. As etiquetas ou plaquetas referidas no caput deverão ser fornecidas pelo fabricante. Veja como é difícil, né? O burocrático você fazer a reposição aí, ou substituição, né, dessas etiquetas e plaquetas aí. Você tem que ir no DETRAN, pedir autorização, abrir um processo administrativo junto ao órgão, né? Depois processar numa empresa credenciada e conseguir junto ao fabricante essas etiquetas para poder colocar no seu carro de novo, tá ok? O 2, ele vai excepcionar. Isso eu citei também, só está escrito. Eu estou mostrando onde está escrito, mas eu tinha dito a vocês que para fazer regravação em vídeo, você não precisa nem de autorização do DETRAN, nem de empresas credenciadas e muito menos falar com o fabricante. Está aqui, ó. Olha aqui, o previsto no caput desse artigo, tá? Não se aplica as identificações constantes nos incisos 3 e 4 do parágrafo 1º do artigo 2. Isso é gravação de vis nas áreas envidraçadas do veículo, como a gente estudou lá. É de forma indelével, é chanfrado de forma indelével. Então, se pedir na sua prova que para remarcar um vidro é exigido abrir processo administrativo junto ao DETRAN, tá? Falsa a alternativa, viu, pessoal? Não precisa. Bom, chegando já ao final dessa resolução, veja que a resolução ela é até curta, né? Agora ela é cheia de detalhes. E você tem que tentar assimilar aqui o máximo de conhecimento possível para ir bem preparado aí para enfrentar uma questão daqui extraída. Eu já disse, mas repito, não vai ter, você não precisa ser um perito em decodificar chassi, mas esse conhecimento que a gente está estudando com vocês tem que ter, né? Porque pode cair uma questão e se cair vai ser extraído dessa forma aí, tá certo? Vai ser extraído do texto da resolução e com essas informações extras que a gente passou aqui. Veja, ele continua falando do vinho, tá certo? Aqui o que está dizendo, essa resolução a gente viu que ela fez algumas modificações. Ali atrás a gente mostrou que, né, ela acrescentou a profundidade, né, quando foi em motoneta, ciclomotor, motocicleta para 4 milímetros, que para os veículos outros é de 2 milímetros. E também disse que o 10º dígito, né, pode ser alfanumérico, e aqui trouxe outras modificações, tá certo?
Aqui é o seguinte, vamos dar uma lidinha para conhecer aqui esse novo regramento. Ó. Também tratando de regravação. Aqui é regravação do número do quê? Do VIN. Quando a gente falou ali atrás, a gente falou do VIS, né? Plaquetas e etiquetas que tem que ser pedido lá para o fabricante. E juntam uma empresa credenciada mediante autorização do Detran. Aqui quando for do VIN, que é o número de chassi, você vai fazer uma reabertura do chassi, ela deverá ser feita de acordo com especificações vigentes, aí dá ali uma norma também da BNT, ó, tá certo? Que deve ser observado. Isso e suas alterações. Em profundidade mínima, ele tem que observar 2 milímetros a remarcação. Se você for regravar seu chassi, como o original não é 2 milímetros, né? A regravação também tem que observar isso aqui. E as empresas, veja como é rígido, né? Uma remarcação, uma reabertura de chassi. Ó. A empresa credenciada para remarcar o chassi deve encaminhar registro fotográfico do resultado da remarcação. Depois que termina, manda lá, um registro fotográfico, ao Detran, mediante regulamentação do órgão executivo de trânsito do Estado ou do DF. Aqui é os Detrans, né? Está se referindo a isso. Então, para remarcar o chassi, depois de feita a remarcação, respeitando 2 milímetros, a empresa credenciada manda para o Detran fotos do trabalho feito ali na estrutura, né? No chassi ou no monobloco. Tá ok? E finalizando, né? O que diz o sétimo? Diz que os Detrans, tanto dos estados quanto do DF, não poderão registrar, emplacar e licenciar veículos que estiverem em desacordos com o estabelecido nesta resolução. Ou seja, se você precisar remarcar seu chassi, você vai numa empresa credenciada, faz a remarcação, mas a remarcação não passa na vistoria do Detran, você tem que fazer de novo o trabalho, porque o Detran é proibido de licenciar seu veículo. Tá ok, pessoal? E assim a gente encerra então o estudo da resolução 2498, que é uma resolução super importante para a sua aprovação. Tá? Com certeza você vai se deparar com uma questão dessa na prova. Pois ficamos por aqui e depois a gente torna aí a gravar um novo vídeo para trabalhar uma outra resolução até a data da prova aí, tá bom? Lembrando, mais uma vez, eu já disse isso anteriormente, que o trabalho que a gente faz aqui é em caráter complementar. Quem realmente vai fazer você, o que realmente, né, vai fazer você sedimentar é abrir aí a sua resolução, imprimir essa resolução 24 e dar uma estudada com olhar clínico, tentando enxergar todas as peculiaridades. E, se ainda ficar dúvida, retorne e veja o vídeo mais uma vez. Obrigado, pessoal, e até uma próxima aí.